Maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos à nossa postagem número 1. Hoje nós vamos conversar sobre dicas de leitura. Eu trouxe para vocês o livro A Literatura Infantil na Escola, da Regina Zilberman. No próximo slide, a gente vai entender como é que vai funcionar o percurso da nossa postagem. Falando sobre o livro, capítulos do livro, trouxe para vocês conhecerem a biografia da Regina Zilberman e algumas obras da Regina Zilberman e assim por diante. Infantil na Escola foi escrito pela Regina Zilberman, da editora Global, vai nos trazer muitas reflexões sobre a literatura infantil na escola. A gente já destaca a sua importância, um dos pontos já destacados ao longo do livro, já em sua introdução. A literatura infantil ela apresenta no Brasil, dentro do seu campo de trabalho, que é muito extenso e ao mesmo tempo desconhecido, em que ocorre com o investigador o que se passou com Cristóvão Colombo, pensa em ter descoberto para as Índias. Ainda aqui há uma comparação com Colombo elucidativa, porque a literatura infantil, como o novo mundo do século IV, está envolvida por uma capa protetora de enganos ou preconceitos, que ao mesmo tempo vão diminuir e vão reprimir uma averiguação que ponha em evidência a sua validade estética ou suas fraquezas ideológicas, a literatura infantil na escola. Naquele período da literatura infantil, eles ainda não escreviam para as crianças, né? E também a criança ela era vista como adulto em miniatura naquela época. Só que mais tarde foi havendo transformações, né, na formação do leitor e assim por diante. Lá a gente vai falar um pouquinho dos capítulos do livro. A criança, o livro e a escola. A escrita é o autoestranhamento. Sua superação, a leitura do texto, é pois a mais alta tarefa de compreensão. Hans-Georg Gadamer. Os primeiros livros para as crianças foram produzidos somente no final do século XVIII, que durante o século XVIII, antes disso, não escreviam para elas. Por quê? Porque não existia infância. Hoje a afirmação pode surpreender, todavia a concepção de faixa etária era diferenciada e tinha interesses próprios. Então eles necessitavam de uma formação que fosse mais específica. Infantil e escola foram as modificações acontecidas na Idade Moderna e solidificadas no século XVIII, que propiciaram para que houvesse a ascensão das modalidades de cultura, como a escola, com sua organização atual, e o gênero literário dirigido ao jovem. Leitor. Preservar as relações entre a literatura e a escola, ou o uso do livro em sala de aula, vai decorrer de ambas que vão compartilhar um aspecto em comum, a natureza formativa. De fato, tanto a obra de ficção quanto a instituição do ensino estão voltadas para a formação do indivíduo. Literatura infantil. Se não aceitamos presunçosamente a literatura infantil como antes, de tudo um artifício seguro e saudável e antisséptico para a preservação da puerilidade, é porque os seus apelos mais fundamentais são os apelos de toda a efetiva literatura. Essa frase é do Edward W. Houchen Jr. Entre os gêneros literários existentes, um dos mais recentes é constituído pela literatura infantil, que apareceu durante o século XVIII, época em que as mudanças na estrutura da sociedade provocaram efeitos dentro do âmbito artístico. Para vocês a biografia da Regina Zilberman para vocês conhecerem. A Regina Zilberman nasceu em Porto Alegre, licenciou-se em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se doutorou-se em Romanística pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, é professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde leciona Teoria da Literatura e Literatura Brasileira. Algumas obras da Regina Zilberman para vocês conhecerem: a literatura infantil na escola, a literatura infantil brasileira, história e histórias, a literatura infantil brasileira, da Regina Zilberman, a leitura e o ensino da literatura e assim por diante.
dicas de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. Com qualquer dúvida da postagem, estou à disposição. E espero que vocês tenham gostado da nossa dica de leitura. Hoje nós conversamos sobre o livro A Literatura Infantil na Escola, da Regina Zilberman. Se ficou qualquer dúvida, se quiserem pontuar algo também, fiquem à vontade. Tenham todos uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.